Quero agradecer vocês por terem nos confiado de estarmos aqui hoje, palestrando para os pais, né? Graças a Deus, a gente pode, num momento como esse, a gente participar de um evento junto com nossos filhos, né? E aí a gente pensar um pouquinho na nossa missão de ser pai, missão de ser mãe, né? Eu sei que é quase instintivo, mas é complicado ser pai, é complicado ser mãe, né? Eu sou, como ela me apresentou, né, além de pastor, sou psicólogo, trabalho com crianças também, e além de pastor e psicólogo, sou pai. Tenho um casal, tem um menino que já está com seus 28 anos, e tem uma menina que parece muito comigo, mas é linda como a mãe. Ela está com 20 anos, né? Então meus filhos já passaram aí, né, da idade de que a maioria de vocês estão, né? Então eu posso dizer para vocês que vou falar na Bíblia, vou falar na teoria como psicólogo e vou falar na prática, né? Já que a gente, na verdade, ser pai, ser mãe é um momento muito especial, mas que na verdade nós não nos preparamos para este momento, né? Nós não nos preparamos. A vida que nos prepara, né? A bagagem que a gente traz da família anterior é que nos prepara como a gente vai agir como pai e mãe. Mas muitas das vezes a família anterior não teve, né, algo de bom, e é muito comum a gente repetir os erros, né? Muito comum você, enquanto filho, você se deparar com o erro do seu pai, da sua mãe, e você pensar o seguinte: olha, um dia quando eu tiver minha família, não vou cometer esse erro. E a gente acaba cometendo, né? Porque está intrínseco na gente aquela vivência, aquele aprendizado. Então, gente, nós vamos falar hoje sobre os 10 erros mais comuns que nós cometemos no nosso dia a dia, na criação. E aprender com os erros é muito bom, né? É muito bom, é uma das melhores maneiras de se aprender, são com os erros. O pior erro é aquele que a gente repete e a gente não aprende com ele, né? Quando você erra a primeira vez, erra a segunda vez, erra a terceira vez, erra e vai errando, né? Esse daí que é complicado. Então, já diz um ditado aí antigo que errar é humano, né? Permanecer no erro, né? Todo mundo conhece esse ditado. Então nós vamos falar sobre erros que acontece conosco, no nosso dia a dia, e que muitas das vezes a gente erra também sem perceber que está errando. A gente erra sem perceber que está errando. E aí o grande lance de errarmos como pai, como mãe, é que a gente erra com uma pessoa, né? E aquilo que errou vai ficar marcado. Não tem como. Se eu errei como pai, o meu erro ali ficou marcado. Talvez se eu levei 30 segundos para errar, talvez eu levarei ali uns 3 anos para tentar corrigir aquele erro, né? Porque eu não estou errando como profissional, né? Se eu erro como profissional, é fácil de eu corrigir. Agora, se eu erro, né, como pai, como mãe, essa correção ela é mais difícil. Mas muitas das vezes nós erramos
sem perceber que nós erramos. Então nós vamos trazer à tona aqui, porque de repente não queremos também passar, disseram que a gente tem até 6 horas, meu Deus do céu, vocês me ouvindo até 6 horas, são 4h30, Jesus, vamos lá, aí que eu quero testar a paciência de vocês, né? Quero ver se vocês são pais pacientes, se forem ouvintes pacientes, se vocês tiverem todo esse tempo para me ouvir, com certeza são pais pacientes. Então, vamos lá. O primeiro erro, tá? Desautorizar pai ou a mãe na frente da criança. Olha só, um dos grandes problemas nossos é quando um permite e o outro não. Um deixa e o outro não deixa. E aí, isso é comum acontecer. Até porque, vamos pensar o seguinte: irmão não casa com irmão, certo? Mesmo que se casasse, teria problema. Nós nos casamos com alguém que foi criado numa família totalmente diferente da nossa, né? A gente, assim é a vida, né? Nós não escolhemos ninguém pela semelhança, não, nós escolhemos por N motivos, não pela semelhança. Na maioria das vezes, né, o nosso cônjuge vem de uma criação que é totalmente ao contrário. Então, quando nós vamos criar os nossos filhos, são 2 pais diferentes criando a mesma criança. Então a gente tem que pensar o seguinte, que a princípio o que se pode para um não se pode para outro. A princípio o que é bom para um não é bom para outro. E isso não tem como evitar. Não tem como evitar. Imaginem vocês, né? A criança quer tomar sorvete antes do almoço. E ela conhece a sua mãe. Ela já vai falar com o pai, né? E ela pergunta ao pai: olha, pai, eu quero tomar um sorvete. Aí o pai diz: tudo bem, pode pegar. Aí a mãe: não, peraí, pegar não, vai almoçar primeiro. E aí começa a discussão dos dois, tá? E por quê? Porque um permitiu e o outro não. Nesse momento, gente, o que vai se passar pela cabeça desta criança? O que vai se passar? Primeiro o seguinte, olha só, ela vai ter uma dificuldade quanto às regras, o que pode e o que não pode. Os seus pais perdem para ela a sua confiança, tá? Então, o melhor é o que? Mesmo quando um vê que o outro errou, deve se conversar afastado da criança. Nunca se deve discutir em frente à criança aquilo que deixou ou não. A gente tem que lembrar que a criança, ela está em formação, tá? Para ela, a princípio, os seus pais sabem das coisas. Agora, quando mãe pensa algo e pai pensa algo diferente, tá? Eles têm que entrar em acordo. Mas entrar em acordo tem que ser aonde? Distante da criança, tá? Pais que um permite e outros não vão elaborar muito bem a cabeça dessa criança, tá? Essa criança vai ter problema quanto ao limite, vai ter problema a confiança, tá? E muitas das vezes tem sempre alguém que é mais flexível para poder ganhar a simpatia dessa criança, tá? Não vai ganhar, tá? Não vai ganhar. Essa criança vai ter dificuldade, tá? De relacionamento com os dois. Então todo pai, toda mãe tem que conversar quanto às regras. E quando virem que não dá para poder de acordo, tem que conversar separadamente. Tem conversa que não é para os filhos se meterem, tá?
Tem conversa que são para os pais. Então, um erro que acontece muito é um desautorizar o outro. Se o pai permitiu, mãe, você pode não concordar, mas deixa passar. Deixa para chamar a atenção dele, deixa para conversar depois. Se a mãe permitiu, pai, você pode achar que é um absurdo aquilo, né? Mas você tem que fazer o quê? Deixa passar. Deixa conversar depois. Naquele momento não tem como você tentar ali na frente da criança mostrar quem manda na casa, tá? E se você for fazer isso, se você for desautorizar a mãe, essa criança vai perder o respeito pela mãe. Aí o que vai acontecer com ela? Toda vez que ela tiver um problema com a sua mãe, ela vai correr para o pai. Aí o pai se enche, né? Mas vai chegar a hora dele, né? E quando ela tiver o problema com ele, ela vai fazer o quê? Correr para a mãe. Ela vai saber jogar. Ela vai saber jogar. Ela vai saber conquistar tudo que ela quer, tá? Conquistar tudo que ela quer. Porque nossos filhos nos conhecem muito bem. Pode estar certo disso. Nós não conhecemos nossos filhos muito bem. Nós não conhecemos. Olha, gente, às vezes a criança, estou aqui no Seiva, né? E a criança apronta, ela mente. Aí você chama a mãe, mãe, teu filho mentiu, isso, aquilo. Meu filho não, pastor, pelo amor de Deus. Meu filho não mente, oh meu Deus do céu, né? Ele não mente, não, ele não mente. É muito comum, porque os pais andam tão atarefados que não tem tempo para observar seus filhos. Mas os filhos têm tempo para observar seus pais. Então nossos filhos conhecem pelo tom de voz, eles conhecem pela expressão facial, eles nos conhecem, eles sabem a hora boa de pedir e a hora boa de não pedir. Pode estar certo, se você estiver irritado, teu filho não vai te pedir algo, porque ele sabe que você não vai dar naquela hora. Mas na hora que você estiver bonzinho, sorridente, oh meu Deus, ele chega, dá aquele abraçozinho, né? Oh mãezinha, né? A melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, pai eu te amo, e aí vai fazer o pedido. Então, não desautoriza um ao outro, tá? Porque desautorizar, você vai autorizar essa criança como o mais forte dentro de casa, tá? Isso é um problema sério, tá? Isso é um problema sério. Se você colocar ela como o mais forte por quê? Mais forte é aquele que consegue as coisas, consegue aquilo que quer. Primeiro erro. O segundo erro: faça o que digo, não faça o que eu faço. Olha só, gente, pais são referência, não tem jeito, tá? Desde criança, desde bebê, a criança começa a querer imitar os seus pais, tá? Ela tenta fazer as mesmas caras, os mesmos sons, ela tenta ter as mesmas atitudes. E conforme ele vai crescendo, ele vai querendo parecer com os seus pais. Normalmente, o menino vai querer parecer com o seu pai, né? E a menina vai querer parecer com a sua mãe, tá? Isso daí é saudável. Quando você pega uma menina nos seus 4, 5 anos, 6 anos, né? Pegar o batom da mãe, a pintura, querer passar, tá? É saudável. Ela tem a mãe como a sua referência. Quando você pega o menino querer usar a roupa, né, pai, muitas das vezes nos seus 2 anos, ele pegar o sapato
andar pela sala, né, com aquele sapatão, coisa e tal, tá? É a referência. É a referência. Se o pai mexe nas ferramentas, ele quer mexer nas ferramentas, ele vai querer ser igual a você. Agora, querer ser igual é querer ser igual em tudo. Em tudo, tá? Não tem como a gente dizer para os filhos o seguinte: olha só, não se deve comer biscoito antes do almoço. Aí você vai lá no armário, pega o biscoitinho e come, né? Não tem, você dizer para o seu filho que não se deve de repente ficar até tarde no computador. Aí você fica até tarde no computador. Tudo isso está sendo o quê? Assimilado por ele. A referência é você. A referência é você. Então, aquilo que você passar para ele é o que ele vai seguir. Tem muitos pais que muitas das vezes perguntam o seguinte: aonde que meu filho aprendeu a fazer isso? Ele aprendeu dentro de casa, tá? Grande parte das coisas aprende-se dentro de casa. Isso se aprende pela vida toda. Eu me lembro que quando meu filho era pequeno, o meu carro, como o carro da maioria dos brasileiros naquela época, era uma Brasília, né? E as minhas ferramentas sumiam, porque Brasília e Fusca, todos nós éramos mecânicos, né? Então, dava algum problema, estava eu lá levantando o capô, consertando, e constantemente eu chegava em casa, minhas ferramentas estavam espalhadas. Eu chamava: Felipe, cadê você, Felipe? Aí eu olhava o seguinte: ele tentou pegar aquelas ferramentas para mexer no carro, nos carrinhos dele. Por quê? Porque ele me via mexer nos meus carros. Eu sou filho de pastor, e aí meus pais dizem que quando eu era pequenininho, lá com meus 3, 4 anos, né, meu pai sentava no púlpito da igreja, eu sentava do lado. Aí vinha alguém para me tirar, eu diria: não, peraí, eu sou pastor também, né? E eu não saía. Por quê? Era a referência. A referência, você é referência dele. Você quer saber como que sua filha vai ser como esposa? Eu te digo, olha para você. Olha para você, como que você é? Você gosta dos serviços domésticos? Você faz com prazer? Você é daquela que reclama de tudo, né? Como que seu marido vai ser como esposo? Como que vai ser? Será que ele vai tratar bem a sua esposa? Será que ele vai lembrar das datas de aniversário? Será que ele vai, de vez em quando, presenteá-la? Olha para você. Nós somos a referência dele, gente. Não tem como, tá? E é saudável quando a referência da menina é a sua mãe e a referência do menino é o seu pai. O grande problema é quando há uma troca. Porque a referência, ela copia-se também os desejos, tá? Então, tudo aquilo que eu desejo, meu filho desejou também. Tudo aquilo que a minha esposa deseja, a minha filha desejou, porque é modelo completo. Isso é tão forte que meu filho se casou e ele foi morar em Santa Catarina. A esposa dele era de lá. E ele um dia falou para mim: olha, pai, ele passou por alguma situação difícil lá. Ele, no meio da sua situação, ele disse o seguinte: olha, pai, naquela hora eu parei e pensei, o que meu pai faria numa situação dessa? E ele disse que parou e começou a pensar, a lembrar das situações que vivemos dentro de casa. Ele disse: olha, eu fui repetir tudo que você fez. Olha a responsabilidade. Olha a sua responsabilidade. As suas atitudes serão atitudes dele, né? O seu comportamento será um comportamento deles.
Então não dá para você chegar para o teu filho e você dizer o seguinte: olha só, meu filho, o certo é você ir para a igreja e você ficar dentro de casa. Não dá para você dizer para ele o seguinte: olha, meu filho, o certo é você não sujar a pia da sua mãe. Você toda vez que beber água, usar alguma caneca, você tem que lavar, e você não faz. Então, tudo na vida a gente tem que entender o seguinte: os nossos filhos aprendem muito mais com o quê? Com os nossos comportamentos. As nossas atitudes para eles falam muito mais alto do que nossas palavras, tá? Então, daí, muitas das vezes, tem muitos pais que querem que os filhos sejam uma coisa que eles não são, e aí não se consegue. O terceiro erro: ceder a birra da criança. Diga comigo: ceder a birra da criança. Vamos falar junto para a gente não esquecer. Ceder a birra da criança. Olha só, há momentos que as crianças vão espernear demais, tá? Mas quando os pais cedem por a criança espernear demais, a criança ganhou uma batalha. E ela aprendeu que todas as vezes que ela quiser alguma coisa, é só ela repetir aquela birra, né? Tem pais que vão com a criança no mercado e entra no mercado e diz o seguinte: olha só, você vai no mercado comigo, mas eu não tenho dinheiro para comprar bala nenhuma, não vou comprar chocolate nenhum e nem aquele biscoito, hein? Só vou comprar o necessário, está aqui, ó, na notinha. E aí vai. Quando a criança passa pela seção da bala, do biscoito, ela: eu quero. A mãe: eu disse que eu não ia comprar. E vai. Ela diz: eu quero. A mãe disse: eu disse que não ia comprar, não tem dinheiro para isso. Ela diz: eu quero. A mãe disse: eu disse que não ia comprar. Eu quero, eu quero. Aí ela começa a chorar. Aí a mãe olha para um lado, olha para o outro, né? Meu Deus do céu, o que vão pensar de mim? Não chora, não, eu quero, eu quero. Aí ela chora, chora. Aí por último, o que ela vai fazer? Se joga no chão, né? Quem já viu criança no mercado jogada no chão? E ela se joga no chão e ela começa a espernear, coisa e tal. A mãe fica envergonhada. Aí vai lá: tá bom, umazinha só, tá? Umazinha só. Tá? Aí a criança diz: olha, eu quero aquele dali. Ela vai escolher o mais caro, claro que é. Ela vai escolher um batonzinho, né? Ela vai escolher logo uma caixa. Eu quero aquele dali. A mãe envergonhada dá ele. Pronto, mãe, olha só, perdeu o respeito, perdeu a sua posição. O seu filho vai fazer sempre isso. Se ele precisar fazer birra uma vez e ele conseguir, para sempre ele irá fazer birra, para sempre. Eu digo para sempre, que vem a infância, a adolescência, a juventude, ele sempre vai aprender que ele consegue através da birra. Ele sempre vai aprender isso. Então, não ceder, tá? É o ideal. Não ceder é o ideal. Se você disse que não é para ter aquilo, não é para fazer aquilo, você tem que manter aquela postura. Tem que manter aquela postura. A criança aprende que ela tem um comando. E vou dizer uma coisa para vocês: tem muitas crianças que têm um comando da família. Tem famílias que é comandada por um garotinho de 4, 5 anos. Quer ver um exemplo disso? Quer ver? Talvez caia aqui para alguns. Você preparou o quarto, caprichou no quarto da criança, fez de tudo de bom. Às vezes ela que escolheu. Imagine você, uma criança de 4, 5 anos, está na loja de material de construção, dizendo: eu quero aquele piso ali, né? Eu quero aquele, está na loja, eu quero aquele armário ali, eu quero isso tudo aqui, eu quero aquela TV. Você caprichou no quarto. Aí a criança diz o quê? Eu quero dormir no quarto de vocês. E aí começa aquela batalha, né? Tá bom, uma noite só. Tá bom. Quem dorme 2 noites junto? A gente dorme uma noite de cada vez. Quem dorme 2 noites de uma vez só, tá bom, vou lá, vou dormir. Gente, no final,
um dos pais sai da cama. Eu conheço muitos pais que dormem no chão, ou às vezes dormem no sofá, porque a criança colocou para fora. Aí quando você chama os pais para conversar, tem as suas desculpas. Pastor, está calor, a casa tem um ar-condicionado só, estamos em crise, temos que economizar. Eu falo, irmão, nós estamos no mês de julho é inverno, você liga o ar-condicionado à noite para dormir? Não, olha só que julho faz frio. Gente, essa criança vai ter o comando da família, vai ter o comando, né? E ela, à noite, quando vai dormir, ela é tão esperta, que é o seguinte, quem ela não quer na cama, ela dorme atravessada, empurrando com os pés, e ela tira da cama, né? Quem ela não quer, vai sair, né? Quem não quer, vai sair. Normalmente, se é menino, não quer quem? O pai. E aí, o pai, não, eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que fazer isso, coisa e tal. Sério, cedeu. Sabe o que vai acontecer, pai? O comando da sua família vai ficar com essa criança. Esse é um dos problemas. O outro problema é o seguinte: essa criança vai ter uma dependência da mãe por longo tempo na sua vida. Uma dependência emocional muito forte. Por quê? Porque toda criança, ao nascer, ela se acha uma extensão da mãe. Assim ela se vê, como a mãe vê também, tá? Vocês podem ver o seguinte: enquanto a criança está no ventre, ela se alimenta o que a mãe se alimenta. Quando a criança nasce, cortou o cordão umbilical, ela passa a se alimentar por si mesma. Mas existe um cordão umbilical afetivo, que é a extensão, tá? E se esse cordão não for cortado, essa criança se acha uma projeção da mãe. Aí aquela criança super protegida, aquela criança que não pode cair, que não pode se machucar, aquela criança que um coleguinha não pode empurrar. Meu Deus do céu, imaginem vocês, uma classe de criança de 4 anos, né? Todos são estabanados, sai correndo, um vai empurrar o outro, aí empurrou, a mãe corre na escola e fala o seguinte: estão fazendo bullying com meu filho, são 4 anos. Mas por quê? Aquela mãe, ela acha que aquela criança é a extensão dela. O que a criança sente, ela sente, mas só que tem que ela não sente na intensidade da criança, ela sente muito mais. Tem criança que se cai no chão, a mãe se desespera, parece que vai parar o coração, né? Parece que as tripas vão sair pela boca, ela fica agoniada. Mas por quê? Porque não foi feito o corte. Muitas das vezes, na hora de fazer o corte, a criança ou a mãe não permitiu, aí o pai saiu, tá? Aí o pai saiu, cedeu, cede, tá? Porque quem vai fazer o corte é o pai. Quem vai fazer o corte é o pai. Eu sempre digo aos pais: nunca deixe seu filho dormir no teu lugar, meu filho. Se você deixar, ele vai mandar. Olha só, eu já vi pais que trabalham distante, trabalham longe, às vezes ficam 15 dias. Quando ele sai para trabalhar, a criança corre para lá, né? Aí a mãe diz o seguinte: olha, meu filho odeia o pai. Mas por quê? Porque toda vez que eu digo que ele vai vir, meu filho diz: ele era para ficar por lá, porque o filho estava mandando. E eu digo sempre às mães, mesmo o pai distante, deixa a criança dormir no seu lugar, porque o lugar do pai, gente, é sagrado dentro de casa, como o lugar da mãe, como o lugar do filho, mas cada um tem que estar onde? No seu devido lugar. Então, ceder birra é problemático. Se ceder hoje, vai ter que ceder sempre, tá? Aí lá na frente, a birra é o que? Hoje é se jogar no chão, é chorar. Lá na frente é se cortar.
Vocês já viram como tem adolescentes que estão se cortando? Eu nunca vi uma geração tanto para poder se cortar. Eu estou encontrando quase todo dia novos adolescentes de 12, 13 anos que estão cortando os seus braços. Por quê? Já que elas não conseguem por si mesmo conquistar o que querem, elas se cortam, aprendem a se cortar. Os pais ficam atônitos. Mas por quê? Erraram lá atrás. Lá atrás. Hoje é perigoso, elas podem se matar mesmo, e elas se matam, porque erraram lá atrás, cederam naquele momento lá. Então, vamos para o quarto erro. O quarto erro: não dá explicações. Olha só, as regras são mais fáceis de serem seguidas se forem compreendidas. Simplesmente dizer não pode, você não vai, tá? Pode deixar a criança muito chateada por não entender o motivo. Tudo na vida é bom se explicar. Tem pais que acham o seguinte: não, eu não quero e pronto. Gente, não custa explicar o porquê. Não pode subir porque vai se queimar. Não pode colocar o dedo na tomada porque vai levar choque. Se levar choque, olha só, pode parar, pode acontecer isso, aquilo outro. Então, tudo a gente tem que explicar para a criança. A criança está na fase de aprendizado. Ela está numa fase, tá, de construção. Então, simplesmente dizer não é dizer não, quem manda aqui sou eu não quero que você coma isso. Ah, eu quero comer biscoito antes do almoço. Não, se você comer biscoito agora, você não vai almoçar. E aí, se você não almoçar, você vai ficar mal, vai ficar desnutrido. Você precisa almoçar. Você come biscoito depois do almoço. Então, as explicações, elas têm que acontecer. Mais tarde, quando tiver na idade de sair, olha só, tem horas. Se não voltar nessa hora, é perigoso, é ruim, esse lugar não é bom, por isso e por isso. Muitas vezes nós temos dificuldade de nos explicarmos, tá? Então, a criança vai entender muito melhor quando alguém demonstra carinho, tá? Explicando a ele o que pode, o que não pode. Se você não explicar, você vai ter dificuldade. Não basta dizer, eu sou sua mãe, você tem que me ouvir, pronto, está acabado. Quem está falando sou eu, você tem que simplesmente ouvir. Não, tem que se contar. Quinto erro: contar pequenas mentirinhas. Olha só, contar que o bicho-papão pode pegar se ele não comer essa salada, irmãos, não é uma boa forma de educar o seu filho, né? Contar que vai aparecer uma bruxa, tá? Se ele não obedecer, contar que o dente vai cair, né? Se ele não tomar aquele remédio, não é uma boa forma, né? A gente tem que entender o seguinte: a criança está em formação, e comigo, a criança está em formação, ela está aprendendo o quê? Mentir. Está aprendendo a mentir. Aí de repente a criança chega aos 12 anos e começa a mentir. Aí a mãe pergunta: onde meu filho aprendeu a mentir? Aonde? Teve uma professora, né, que mentia para ela. Teve um professor que mentia para ele. E olha só, conte a verdade, conte o porquê das coisas, tá? Não fala pequenas mentiras para ele não, senão no futuro essa criança vai ser uma criança mentirosa, tá? Aí no futuro você vai trabalhar, aí tem tarefa de casa para fazer, né? Aí você sai, olha, vai fazer o seu dever. Tá bom, mãe, pode deixar. Você virou as costas, ele foi para o videogame, passou a tarde todo dia no videogame. Quando você voltar, ele vai falar o quê? E aí, está tudo pronto? Não está tudo pronto, a tarefa está toda pronta. Até o dia que você chega na escola, alguém lhe chama lá: olha só, seu filho não faz as tarefas.
Aí você diz, mas você mentiu para mim. Um dia você ensinou, meu querido, um dia você ensinou ele mentir para conseguir as coisas que você queria. Tá? Então, mentir para a criança, pequenas mentiras, não coopera em nada. É um erro que muitos pais cometem. Sexto erro, fazer ameaças. É comum os pais ameaçarem a criança com punição de tirar-lhe algo bom, caso a criança seja desobediente, ou presenteá-la com algo bom. Isso é condicionar o comportamento sem mostrar a importância dele. Tá? Principalmente quando as ameaças não são cumpridas. Olha só, vai ficar um mês sem ver TV, vai ficar um mês sem celular, você não vai deixar? Vai? Não vai deixar. Então, o que você tem que fazer? Gente, olha só, a gente manda a criança algo, dá uma regra, explica o porquê e pronto. Quando a gente trabalha com ameaças, tá? A gente demonstra a nossa fraqueza. Não somos capazes, tá? De ensinar aquela criança o certo. Não somos capazes. Aí a criança vai aprender o quê? Ela vai aprender a viver, tá? Ela vai aprender a viver com ameaças. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Então, seja sempre sincero. Agora, quando for falar algo, que cumpra, tá? Prometeu ao seu filho, cumpra. Não seja como os políticos brasileiros, não. Você é pai, você é mãe. Prometeu, olha só, se fizer isso, vai acontecer isso, você tem que cumprir. O melhor é o seguinte: estudar porque tem que estudar. Você tem que mostrar o porquê tem que estudar, tá? A gente não pode condicionar o estudo a um prêmio. Você pode dar um prêmio por ele ter estudado. É diferente de você condicioná-lo a um prêmio. Olha, se você passar direto, vou te dar aquele celular que você quer. Você condicionou o seu filho, tá? Quando você não tiver condição de dar um celular direto a ele não vai passar direto, você condicionou. Não, você tem que explicar a ele que ele tem que passar direto, que ele tem condições, que ele tem capacidade. Para isso ele tem que estudar, tem que ter hora de estudo, tem que fazer o dever, tá? Então, não tem como você tentar condicionar. O sétimo erro: comentar os defeitos do companheiro na frente do filho. Diga comigo, comentar. Vamos lá falar junto? Comentar os defeitos do companheiro. Olha só, gente, não faça de seu filho um muro de lamentações. Diga aí para o teu cônjuge aí, não faça de nosso filho um muro de lamentações. Tem muita gente, tá, que vai reclamar com o filho a respeito do seu cônjuge. A tua mãe é irritante, a tua mãe fala muito, a tua mãe é grossa, a tua mãe é estúpida, a tua mãe não sabe me valorizar, e aí vai falar mal da mãe da criança. O teu pai não quer saber da gente, teu pai não te ama, teu pai está longe. Filhos de pais separados, então, isso é muito comum, né? A gente passar para a criança aquilo que sente pelo outro. Já que ele foi, então descarrega tudo em cima da criança. Acontece o seguinte: essa criança precisa de quê? Pai e mãe. Se não tiver pai e mãe, gente, ela vai ter uma enorme dificuldade na vida. Pai e mãe, cada um tem uma função, um não substitui o outro, não substitui. Eu falei para vocês que minha filha está com 20 anos, e durante mais ou menos talvez lá uns 13 a 15 anos, a minha esposa ficou doente. Ela teve lúpus, né? E foi uma época que
todo o tratamento não dava certo. Em meio ao lúpus, a minha filha nasceu. E aquilo os médicos acharam que foi um milagre, ela ter ficado grávida e ter conseguido conceber a Sara. Então, durante todo o período, né, a minha esposa ficava de cama. Eu trabalhava, ia para a igreja, fazia todas as minhas atividades e ela ficava de cama praticamente, ela ficou anos numa cama. Então, quem tinha que fazer os trabalhos, né, da mãe, o cuidado, o penteado, coisa e tal, arrumar, normalmente sobrava para mim. Mas eu sempre, mesmo com ela deitada, eu dizia para Sara: olha, Sara, pergunta à sua mãe qual roupa que você deve vestir, né? Pergunta à sua mãe o que deve se passar no seu cabelo, né? A minha filha tem lembranças hoje, né? Hoje aos 20 anos, deu penteando o cabelo dela, mas não tem da mãe, porque ela sabe que a mãe naquele período estava doente. Mas eu procurei o tempo todo fazer o seguinte: ó, você tem mãe, e as coisas que é de mãe, é de mãe. Eu posso auxiliar, eu queria dizer para ela naquele instante, eu posso auxiliar sua mãe, mas a sua mãe é sua mãe. Hoje, graças a Deus, ela está bem, está curada, está tranquila, né? Mas foi um período muito difícil, tá? E um período na criação dela. E hoje a Gidu, ela tem pela mãe o carinho pela mãe, como se a mãe tivesse vivenciado tudo, porque eu consegui reconhecer o seguinte: não, eu sou um auxiliar da mãe, eu não sou a mãe. Então, mãe, você pode ser um auxiliar do pai, mas você não é o pai. Você pode auxiliá-lo em algumas atividades, pai pode auxiliar a mãe em algumas atividades, mas a gente tem que compreender que cada um de nós temos o quê? Uma função. Então, eu não poderia falar mal dessa mãe, e nenhuma mãe pode falar mal do pai da criança, é para a criança. Eu vejo muitas mães que, né, rebaixam o pai. O pai pode não valer nada, mas ele é o pai. A criança tem um período que ela tem o seguinte: meu pai, meu herói, né? Então a ideia dela é que o pai é um herói. Eu tenho um menino aqui na escola e o pai dele, ele o abandonou. O pai dele vive numa vida marginalizada. Mas toda vez que eu vou conversar com esse menino, o menino diz para mim o seguinte: puxa, meu pai é muito forte, meu pai é muito bacana, meu pai é isso, aquilo. Ele levanta a moral do pai dele, porque ele está naquela fase que o meu pai é meu herói, ele precisa disso para ele viver. Vai ter um tempo que ele vai crescer, que ele vai compreender que o pai não é nada daquilo, como nossos filhos também compreendem da gente. Pode estar certo? O Felipe, quando ele tinha lá seus 4 anos, se você perguntasse a ele: Felipe, quem é melhor de bola? Seu pai ou o Zico? Ah, meu pai, é claro. Ele ia falar isso, né? Felipe, quem bate mais? É teu pai ou aquele lutador? É meu pai. Felipe, quem canta melhor? Não canto nada, mas é meu pai. Por quê? Era o período do pai herói e ele precisava disso. Agora, depois que ele cresceu, ele vê que eu sou um perna de pau, que eu não canto nada, eu tenho 1000 defeitos, mas olha só, ele vê que ele pode ser igual a mim. Então tem uma fase que a criança precisa entender que seu pai é perfeito, ainda que não seja, mas não vai ser a mãe que vai desmascarar esse pai, e não vai ser o pai que vai desmascarar esta mãe. Então, um dos graves problemas nossos é que muitas das vezes nós torturamos a criança quando falamos mal do outro progenitor. Não se tortura, pode não valer nada, pode ser um capo, pode ser uma peste, pode ser a pior pessoa do mundo, mas olha só, deixa o menino, deixa a menina entendê-lo. Eu me lembro de uma menina que o pai era marinheiro, mas abandonou ela quando ela nasceu, e a mãe se casou novamente, mas ela tinha um amor por esse pai que não havia muito grande. Ela estava com seus 8 anos mais ou menos, e parece que
ia ter que ter um encontro entre a menina e o pai. Eles tinham que ir lá na Marinha para ajeitar a questão da pensão. E aí essa menina ia encontrar com o pai. E ela ficou muito assustada com isso. E a mãe pediu que eu acompanhasse ela por algum tempo. E num dos dias que nós estávamos conversando, ela disse para mim o seguinte: Edson, olha só, eu amo o meu pai atual, né, o padrasto, eu amo ele, mas aí, se eu chegar lá e conhecer o meu pai, e eu amar meu pai, o meu padrasto vai ficar com ciúme. Ela estava preocupada com aquilo que o padrasto, né, que ela tinha uma afeição por ele muito grande, ia pensar a respeito do encontro dela com o pai biológico. Por quê? Porque ela sempre admirou o pai biológico, colocando ele no lugar do pai dos seus sonhos, né? É do pai ideal. A criança não conhece, mas ela imagina aquele pai perfeito. Era assim que ela imaginava. Até que um dia a gente conversou antes dela ir, e eu disse para ela o seguinte: vamos fazer o seguinte, você vai lá, se seu pai for aquilo mesmo que você acha que ele é, você vai vir satisfeita da vida, porque você tem 2 ótimos pais. Agora, se ele não for nada do que você pensa que ele é, você vai vir satisfeita da vida, porque você teve uma segunda oportunidade de ter um segundo pai que você gosta muito. E ela foi. E o dia que ela voltou, ela veio para mim e falou assim: olha, eu lembrei de você. Quando eu cheguei lá, o meu pai não olhou para mim. Eu fiquei olhando para ele, achando que ele ia me dar um abraço, ele não me deu. E eu fiquei esperando que ele disse a palavra minha, ele nada falou. E quando ele assinou os documentos lá, e que ele saiu, eu lembrei. Eu agradeci a Deus pelo segundo pai que Deus me deu. Então eu sou feliz por eu ter tido um segundo pai, porque aquele dali não é nada daquilo que eu pensei. Mas ela levou um bom tempo da sua vida pensando nesse pai ideal, e isso fez bem para ela. Então, mesmo que o pai ou a mãe não tenha aquele valor, tá? A gente não deve tirar isso da mente da criança. Ela necessita disso daí. Ela necessita, tá? Eu digo sempre o seguinte: toda menina é apaixonada pelo seu pai. Os pais que estão aqui, que têm filha menina, meu Deus do céu, pode estar certo. A menina né? Não tem jeito. Não tem jeito. Eu me lembro de um dia, a Sara ia estar com seus 4 anos, eu me arrumando para ir trabalhar. Quando eu fui sair, abri o banheiro para sair, ela segurou lá na porta e disse: você não vai. Eu disse: como não vai? Eu tenho que trabalhar. Ela disse: não, você não vai. Eu disse: mas olha, papai tem que trabalhar. Se papai for trabalhar, papai vai ganhar dinheiro. Olha aquela coisa da promessa, né? Vai ganhar dinheiro. Eu ganhando dinheiro, eu vou trazer um batom. Ela gostava do batom de chocolate, né? Eu vou trazer um batom. Ela falou: eu não quero um batom. Eu disse: olha só, se pai trabalhar hoje o dia todo, vai ganhar muito dinheiro, eu vou trazer uma caixa de chocolate para você. Eu não quero chocolate. Aí na época tinha a Suzy, né? Que era a opção mais barata da Barbie, né? E eu disse: olha só, vamos fazer o seguinte, se papai for trabalhar, você deixar papai ir, eu vou trazer para você uma Suzy, aquela Suzy que você não tem. Eu não quero a Suzy. Aí eu tive que partir para a Barbie, né? Eu disse: então, só, qual Barbie que você não tem? É hoje que eu vou comprar. Eu vou comprar essa Barbie hoje. Deixa eu ir. Ela: não. Eu disse: não tem jeito, eu vou perguntar a ela o que ela quer então. Eu perguntei: o que você quer? Eu quero você. Toda menina tem essa paixão pelo pai. E para ela é ideal isso. Isso passa. Um dia eu estava dando uma palestra que eu disse que isso passa. Que chega um dia que a filha vai trocar você por outro, não tem jeito. E terminou a palestra, fomos para casa, e ela disse para mim: ó, você nunca mais fala isso. Eu não troquei você por ninguém. Eu posso ter meu namorado, mas não troquei você por ele. Mas a gente sabe que vai passar. Então tem um momento na nossa vida, gente, que nós somos a referência, nós somos o amor dos nossos filhos. E é o momento que vocês estão vivendo.
E daí, o outro também é. Né? O outro também é, a mãe é, o pai é, não é só você. Então, não se deve, muitas vezes, usar a criança como psicólogo. Né? Ah, teu pai me deixou aqui, teu pai foi embora, teu pai está com outra, teu pai abandonou, teu pai não gosta da gente. Não, ele não gosta mais da mãe, mas ele gosta da filha. Então, mas não é com a criança que deve se falar isso. Não é com a criança não está preparada para ouvir nada disso. Então, isso daí é de suma importância. Existe aí o oitavo, cadê o oitavo? Não estabelecer limites. Olha só, um erro dos pais é achar que a criança tem que compreender os limites por si só, tá? Criança não tem compreensão por si só dos limites. Criança deixada por ela mesma, já diz o livro de Provérbios, ela vai se perder. Não tem como, tá? A criança precisa que os limites sejam claros para ela. Quando os limites não são claros, gente, a criança vai fazer o quê? Ela vai avançar. Todo ser humano precisa de limites. Vou dizer uma coisa para vocês. Tem muitos pais que não gostam de ouvir isso, mas olha só, presídio é limite, drogas são limites. Os nossos jovens estão envolvidos com as drogas, estão presos, porque muitas das vezes é o limite que eles têm que não tiveram na vida. Todo ser humano precisa que os limites sejam bem estabelecidos para eles. Aconteceu isso quando Deus cria o homem lá no Éden, né? Dá tudo para o homem, mas estabelece um limite para ele, ó, não pode tocar no fruto dessa árvore. Quando o homem peca, Deus coloca para fora e diz, ó, aqui você não volta mais. Então, nós precisamos de limites serem bem estabelecidos nas nossas vidas. Se não forem estabelecidos, a gente se perde. Se não for estabelecido, a criança se perde. Se você não falar para a criança o que é certo, o que é errado, não tem jeito. Eu sempre conto uma história. Eu sei que talvez a maneira como ele corrigiu poderia ser melhor, mas eu tinha 12 anos. 12 anos. E pela primeira vez meu pai permitiu eu sair de casa sozinho. A minha casa éramos 8, eram 8 os irmãos, fora os caronas. Então tinha 10, 12 pessoas dentro de casa, né? E a minha casa era daquela casa que não tinha forro, não tinha laje, era aquele telhado, as paredes divididas, né? Os mais velhos devem lembrar das casas antigas, era assim. E eu era um dos mais novos, e um dia uns colegas me chamaram para ir a um casamento. Eu pedi meu pai, eu posso ir a um casamento? É ali, eu moro na Maria Paula, o casamento era no Rio do Ouro, pertinho. Tá bom, vai, mas olha só, 10 horas esteja aqui. Tranquilo, fui. Quando chegou lá no casamento, terminou o casamento lá. Casamento de crente antigamente era assim, né? Era que suco, né? Era aquele pratinho lá, aquela farofa, arroz. Casamento de crente era assim. Assembleano então era isso mesmo. Mas aí eu fui lá, quando terminou aquilo, os colegas ficaram mais velhos, viraram para mim e falaram assim: Edinho, tem um parque lá no centro de Niterói, vamos lá? Eu disse: não pode, meu pai mandou eu voltar 10 horas. Vamos, eram 3. Eu pensei comigo, o que eu vou fazer agora? Vou com eles, né? Vou perder aqui a minha moral perante eles. Fui para o parque. Aí cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, era umas meia-noite, alguma coisa assim. Tinha uma dessas caronas que foi criado lá com a gente, era uma jovem. Ela estava me esperando no portão. Quando eu cheguei, ela está lá no portão. Ela falou: Edinho, agora que você chegou? Eu disse: o ônibus, não sei o que. Olha só, nem fala nada, tira seu sapato, vai direto para sua cama, você vai apanhar hoje, vai quietinho. Aí eu já tremi todo. Meu pai
não é por ser pastor, mas ele era policial também, então era militar e corrigiu os filhos daquilo, né? E meus irmãos mais velhos apanhavam muito. Eu disse: a minha vez chegou, a minha vez chegou, é hoje. E eu fui para a cama, deitei de roupa e tudo, né? Bom, pulei na cama. Aí quando eu relaxei, a minha casa, como tinha muita gente, a minha cama era aquela cama, não sei se alguém aqui conhece, aquela cama de mola, de armar. A gente armava durante o dia e desarmava na hora de deitar. Aquela cama fazia um barulho, né? E quando eu deitei, que eu relaxei, que eu mexi na cama, olha, fez o barulho. E meu quarto era vizinho do quarto do meu pai. Eu só escutei ele falar: Edinho, você está aí? Pronto, acabou a festa. Levei uma coça muito boa, né? E eu era muito escandaloso. Para quê? No dia seguinte, os meus colegas me zoaram o tempo todo. Apanhou, cadê, não sei o que, coisa e tal, não sei o que, filhinho do papai, enfim. Me zoaram muito, levaram talvez um mês a me zoando. Quando eu via aqueles meninos, eu virava, porque eu sabia que eles iam zoar de mim, né? E aquilo era horrível, pior do que a coça foi a zoação. Muito bem, o tempo se passou, né? Faz aí uns 40 anos isso, tá? Os 3 colegas, ele perdeu o pai dele por ser alcoólatra, e ele morreu talvez há uns 15 anos atrás de cirrose hepática, também virou um alcoólatra. O outro não tinha pai, virou um dependente químico e acabou morrendo como dependente químico. E o terceiro, que era criado pelo tio, não tinha pai também e acabou se envolvendo com um crime e morreu de morte violenta. O que me salvou foi o quê? Ter um pai que me desse o limite e que me desse a disciplina naquele dia, tá? Eles não tiveram um pai para isso. Eles não tiveram um pai. A gente tem que entender que há uma necessidade nossa disso. Nós somos os pais de nossos filhos. Igreja não ensina limites, escola não ensina limites. Quem ensina são os pais. E os limites têm que ser muito claros, muito bem estabelecido. Eles têm que ser muito bem formado. A gente tem que entender o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, porque se deixar pela criança, ela vai buscar de outra forma, porque dentro da gente há algo natural em busca de um limite. Se deixarmos pela criança, ela busca de outra forma. Olha só, eu vou colocar aqui para vocês uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná, que diz o seguinte, o título dela: Brasil, um dos países mais violentos do mundo. Motivo: desestruturação familiar. Ela coloca 70%, repita comigo, 70% das crianças que perambulam pelas ruas das grandes cidades têm família, embora desestruturada, quase sempre a partir de um pai ausente. Pais omissos têm mais chance de ter filhos envolvidos com mentira, com violência, com drogas, o oposto do que ocorre quando os pais são participativos. Entre os que mentem, sempre, 68% são filhos de pais omissos, contra 5% são filhos de pais presentes. Entre os que matam aula frequentemente, 43% são filhos de pais omissos, contra 13% de adolescentes criados por pais presentes. 92% dos que não usaram drogas são filhos de pais permissivos e 82% de pais omissos. Uso de drogas: 83% dos que consumiram crack, cocaína ou merla derivada da cocaína são dos filhos de pais omissos.
Muitos adolescentes em conflitos com a lei vêm de família com perfis de situações de risco, violência, omissão e negligência. Todos são evangélicos? Todos são? Amém? Quem é evangélico, levanta com você, né? Todos são, né? Então posso pegar pesado com vocês. A Bíblia, ela é interessante, que ela sempre vai nos falar a verdade, né? E quando a Bíblia apresenta os heróis da Bíblia, os grandes homens, ela nunca tenta mascará-los, elas mostram eles como eles são, e ela mostra o amor de Deus por esses homens, né? A Bíblia não apresenta alguém de uma forma como ela é, ela apresenta a pessoa da forma como ela é. E um dos homens mais famosos na Bíblia, todos nós conhecemos, se chama Davi. E Davi teve filhos. E aí, vou ser breve, o primeiro filho dele, com o nome de Amon, ele se encanta pela sua meia-irmã, Tamar. Se apaixona por ela. E ao se apaixonar por ela, ele demonstra isso. Um amigo, um primo dele, percebe que ele mudou. Pergunta para ele: Amor, por que você está mudado, está triste? Né? A pessoa, quando está apaixonada, está na cara. Ele percebe, ele diz: olha, estou apaixonado pela minha meia-irmã e eu não vejo chance nenhuma, não. Então eu vou te ajudar, né? Jonadab, vai lá e ajuda ele. Diz o seguinte: olha, vai para a tua casa, a casa dele era um paláciozinho, né? Vai para lá, finge que está doente e manda recado para o seu pai, pede ele para enviar Tamar para cuidar de você. E aí ele disse: boa ideia, vou fazer isso. Ele vai para casa, finge que está doente. Ele tinha empregados, porque ele era príncipe, todo mundo à sua disposição, mas ele manda dizer ao pai: pai, eu estou muito mal, pede Tamar para vir cuidar de mim. E aí Davi, sem pensar duas vezes: Tamar, vai lá cuidar do seu irmão. Tamar foi, né? Olha só, o semblante dele estava caído, o primo Jonadab viu o semblante dele caído, mas o pai não viu. O pai não percebeu isso. O pai não percebeu que ele estava mudado. O primo observou, mas o pai não percebeu. Aí ele vai lá, arma aquilo dali, e de repente ela prepara lá um assado, um cozido para ele, vai servir. Ele diz: não quero não quero comer nada, estou mal. Aí, como ela insiste, ele diz: eu vou comer, mas eu quero que todo mundo saia daqui. Olha, quem mandou Tamar lá foi o pai, foi o rei. Então os empregados pensaram o quê? É o príncipe que está mandando todo mundo sair, então vamos sair. Isso que sai todo mundo, nós conhecemos a história. Amon vai e agarra a sua meia-irmã Tamar e a estrupa, né? E aí, quando termina, quando ele vai agarrá-la, ela até diz para ele: meu irmão, não faça isso. Se você pedir ao nosso pai, ele vai permitir que eu me case com você. Não faça isso, vai ser ruim para você e pior para mim. Mas ele não teve compaixão, agarra. Depois que ele comete o ato, toda paixão vai embora, né? Toda paixão vai embora. Não havia paixão nenhuma, havia um desejo carnal. E ali vai tudo embora, né? E quando vai embora, ele faz o quê? Manda Tamar embora. Ela diz: não faz isso não. Pior, eu ir embora agora. Acabou a minha vida. Deixa eu ficar aqui, né? A gente pode consertar isso. Não, vai, eu não quero te ver. E aí Tamar vai embora. A família toma conhecimento que Amon estrupou Tamar. Davi, o pai, ficou irritado com a situação. Ficou o quê? Irritado, diga comigo. Irritado com a situação. Apenas irritado. Não chamou Amon, não chamou Tamar, não deu uma correção, não fez nada, não agiu com disciplina.
não agiu. Aí tinha um irmão completo de Amon, chamado, qual era o irmão dele? Absalão. Absalão finge que está tudo bem e guarda por 2 anos aquela ira. E o que vai acontecer, gente? Quando o pai não age, alguém vai agir no lugar do pai. Quando a mãe não age, alguém vai agir. Se você não age com seus filhos, alguém vai agir com seus filhos. Agora o seguinte, ninguém vai agir com seus filhos com o amor que você tem. Ninguém vai agir com a graça que você tem com eles. Absalão, que era meio-irmão de Amon, por 2 anos fica em silêncio. Ficou em 2 anos premeditando o que ia fazer, de repente esperando uma ação do pai, que o pai fizesse alguma coisa, mas o pai não fez, só ficou irritado. Ficar irritado não é tudo que devemos fazer. Se o filho erra, ele tem que ser corrigido, ele tem que ser chamado a atenção, ele tem que ser disciplinado. E aí Absalão, o que fez? Chegou o tempo de tosquear as suas ovelhas. Ele diz para o pai o seguinte: pai, vou fazer uma festa lá, minhas ovelhas estão no tempo certo de tosquear, eu queria que o senhor fosse lá. Ele ouve a seguinte resposta que ele já esperava do seu pai: não, meu filho, não dá, porque o pai estava muito ocupado no reino, muito ocupado com tantas as coisas, tá? E não teria tempo para ir na festa da casa do filho. Mas o Absalão já sabia disso. Eu falei para vocês, nossos filhos nos conhecem melhor do que a gente. Absalão conhecia Davi melhor do que Davi conhecia ele. Aí Absalão vai fazer o quê? Então, pai, já que você não pode ir, manda seu representante. Quem é? Amon. Manda Amon. Davi não estava nem aí preocupado, não tinha se ligado que uma vingança tinha sido tramada na cabeça de Absalão. Tá bom, então vai lá, que vocês tenham uma boa festa. No meio do caminho, Absalão dá ordem aos seus homens, que ele tinha homens, ele era príncipe também: matem meu irmão Amon, matem ele, acabem com ele. Mas como vão fazer isso? Não, eu assumo toda a responsabilidade. Os homens de Absalão vão lá, pegam Amon na caminhada, matam. Os outros irmãos de Amon fogem. Aí lá dentro do palácio chega a notícia, o seguinte: olha só, Absalão matou todos os seus filhos. Davi se sentiu mal, rasgou sua veste, talvez se sentiu um segundo Jó, de uma vez só perdi todos os meus filhos, que coisa horrível. Aí aquele primo Jonadab falou para ele o seguinte: rei, olha só, não foram todos os seus filhos não, só foi Amon. Jonadab já sabia que Absalão estava planejando isso. Como que Jonadab sabia e Davi não sabia? Como que um amigo de nossos filhos podem saber que ele planeja algo durante 2 anos e a gente não percebe? A gente não percebe o seu comportamento, porque às vezes ficamos muito ocupados com nossos afazeres. É trabalho, é dinheiro, são contas, tantas coisas para se fazer. E aí, quando ele acaba de falar isso para o rei, chega-se a notícia: olha só morreu Amon, se confirmando o que Jonadab havia falado. Só morreu Amon. Aí nisso, o que faz Absalão? Absalão foge e fica longe de Davi por 3 anos. Por 3 anos fica distante do pai. Depois de 3 anos, Davi sente saudade dele. Aí tinha um amigo da família chamado Joabe, que Absalão tinha contato com ele e que sempre pedia a ele: fala com meu pai para me voltar, fala com ele para me voltar. Mas Davi dizia: não, eu não quero ver Absalão. Gente, se seu filho erra, ele é seu filho, você é seu pai, você é sua mãe.
Não tem jeito na vida, nada. Meu filho pode não cumprir os meus desejos, pode não acertar como eu gostaria, mas ele é meu filho, não tem como. Mas Davi preferiu o afastamento e durante 3 anos se afastou. Aí, quando Joabe ouve ele dizer que ele estava com saudade, Joabe pede para ele permitir que Absalão voltasse a Jerusalém para vê-lo, mas ele diz que não, Aí até que Absalão, revoltado, resolve chamar a atenção. Quando um filho quer chamar a atenção, é por falta de atenção. Coloca fogo nas plantações de Joabe. Aí Joabe não teve jeito, foi lá insistir com Davi. Aí Davi permite. Absalão, depois de 3 anos longe do pai, por ter matado o seu meio-irmão Amon, volta para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, o que você faria no lugar de Davi? O que você faria com seu filho? O que você faria? 3 anos, meu Deus, por que você fez isso, meu filho? Eu te amei, eu sempre te dei tudo, por que você fez isso? E olha só, não era para fazer, não se mata ninguém, muito menos o seu irmão. A Bíblia diz que Davi dá um beijo em Absalão, simplesmente. Gente, beijar não é tudo. Beijar pode ser parte do nosso relacionamento, mas beijar não é tudo. Ele dá um beijo e Absalão sai da sua presença. Ele não corrigiu, ele não chamou atenção, ele não disciplinou. Sabe o que aconteceu? Absalão se volta contra ele. De repente, Absalão consegue 50 carros, que é dado pelo reino, ele era príncipe, 50 homens, e ele vai para a porta do palácio, e ele começa a pegar o descontente do reino, e dizer o seguinte: o que tu veio fazer aqui? Aí eu vim resolver um problema com o rei, mas o rei não me recebeu. Olha, rapaz, saiba de uma coisa, se eu um dia for rei, isso daí vai ser resolvido fácil, né? E era um, era outro, até que ele consegue formar uma multidão a seu favor. Aí ele consegue o quê? Tirar o pai do trono. Filho se volta contra o pai, filho luta contra o pai. Sabe, às vezes eu tenho visto alguns filhos adultos que detestam seus pais, que querem ver todo mundo, mas não querem ver os seus pais. E eu lembro de Absalão. Absalão tira ele do trono, mas só que tem que Davi tinha homens, tinha guerreiros, e esses guerreiros se voltam contra Absalão, lutam e matam Absalão. E um dia eles voltam para Jerusalém, depois que venceram a batalha, e a Bíblia diz que essa vitória era como se fosse uma derrota. O filho morreu por causa do pai. Imagine você o coração de Davi, imagine o coração dele, a tristeza dele. Aí, mais tarde, um outro filho, Adonias, quer o seu lugar. Adonias acaba morto também. Por quê? Davi foi negligente, ele foi omisso. Ele não participou. Não, nós podemos ser tudo, pode ser pastor, pode ser político, pode ser rei, podemos ser tudo, mas nós temos que entender que nós somos pais, e Davi não foi. Mas sabe de uma coisa, gente? Parece que Deus sempre vai dar uma nova chance, uma nova oportunidade para a gente. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade, e Ele deu para Davi. Qual foi a nova oportunidade para Davi? Ele deu Salomão. E aí, um dia, Davi chama Salomão e diz para ele o seguinte: meu filho, você vai suceder o seu pai, mas olha só, guarda os mandamentos do Deus do seu pai, para que na hora da dificuldade, ele possa te estender a mão, como ele tem estendido ao seu pai. Ele não falou isso para Amon, ele não falou para Tamar, ele não falou para Absalão, ele não falou para Adonias, mas teve a oportunidade de falar para Salomão.
Teve a oportunidade. Sabe, nossos filhos, às vezes, a gente pode perder a primeira infância, a segunda infância, de repente perdemos a pré-adolescência, a adolescência, mas sempre Deus vai nos dar uma oportunidade da gente reconstruir um novo relacionamento. Eu sempre digo, tem coisas que a gente nunca esquece, a gente se torna repetitivo. Eu estava dando uma palestra num congresso de homens, falando da relação pai com filhos. Quando terminou, um senhor de cabecinha branca, talvez lá seus 80 anos, veio conversar comigo. E ele falou o seguinte: pastor, o senhor falou e eu fiquei muito tocado. Tem mais de 20 anos que eu não falo com meu filho. Mais de 20 anos que eu não vejo meu filho. Ele mora aqui na cidade, a gente não se vê. O que eu devo fazer? Eu disse a ele: o senhor disse que se sentiu tocado. O que o senhor sentiu no teu coração? Eu senti algo. Então vai e faça isso. 3 anos depois, essa mesma igreja me chamou para ir lá, um novo congresso de homens. Eu fui lá, falei. Quando terminei de falar, aquele senhorzinho voltou novamente para falar comigo. Ele perguntou: pastor, o senhor lembra de mim? Eu disse: eu lembro de você. Ele disse: o senhor lembra do que eu lhe falei? Claro que eu lembro. Então quero te mostrar uma coisa. Vem cá, meu filho. Ele me apresenta ao filho dele. Ele disse: depois daquele dia, eu fui lá e pedi perdão. Pedi perdão. Eu restaurei minha amizade com ele. Meu filho veio para a minha igreja e hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor. Deus sempre vai nos dar uma nova oportunidade. Mas olha só, se a gente não aproveitar essa oportunidade nova, pode ser que a gente nunca mais tenha. Nossos filhos precisam da gente. E o maior erro que um pai pode fazer na vida do seu filho é o 10º erro. Coloca o 10º aí, por favor. Passei o 9º. O maior erro é isso aí: omissão, o maior dos erros. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo de uma série famosa. Paizão! E aí? Well, ainda bem que está aqui. Apareceu um trabalho muito bom e nós vamos ter que adiar a nossa viagem por uns tempos. Entendeu? Tá, eu sei, entendi. Tá Só bom. por umas 2 semanas. Entendi. Entende? Talvez um pouco mais. Tá, tudo bem, na boa. Olha, eu te ligo na semana que vem e nós combinamos os detalhes, certo? Tá. Foi bom te ver, filho. Legal. Lu. Eu sinto muito, Will. Pelo menos ele se despediu dessa vez. Eu só preferia não ter gasto meu dinheiro nesse presente idiota. Eu sinto muito. Você sabe, se houvesse alguma Não, coisa... quer saber? Não precisa fazer nada não, tio Phil. Eu não tenho mais 5 anos de idade, entendeu? Eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite perguntando pra mamãe quando é que o papai vai voltar. Quem precisa dele? Ele não viu meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho. E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Phil? Você é ótimo. Eu aprendi a namorar sem ele, aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele. Eu tive 14 aniversários sem ele. Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão. Vai pro inferno! Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora. Will. Não, e sabe o que mais, tio Phil? Eu vou me formar sem ele, eu vou arrumar um bom emprego sem ele, eu vou casar com uma mulher legal, eu vou ter um monte de filhos e eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso, porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho. Por que ele não liga pra mim?
filho sempre vai precisar de você. Mesmo que ele diga não, mesmo que ele te ache o pior pai do mundo, mesmo que ele se dirija a palavra contra de você, mas ele sempre vai precisar. Então nessa hora eu queria terminar com uma oração e orar por você pai, orar por você mãe, orar para que Deus possa te abençoar, te fortalecer. Queria convidá-lo para ficar de pé. Se você quiser, pai, vir até aqui à frente, se você quiser vir, mãe, a gente orar aqui junto, orar por essa missão, né? Essa missão difícil na vida, mas que o nosso Deus nos deu. É Ele quem deu você os seus filhos, é Ele que te deu, que concedeu a você a bênção de você ser mãe, de você ser pai. E muitas vezes você tem encontrado essas dificuldades, mas lembre-se de uma coisa: Deus está aqui para te ajudar, está aqui para te amparar, está aqui para te fortalecer, está aqui para poder abençoar a tua vida, abençoar seu ser, abençoar você nessa atividade. Ela é para sempre. É muito bom. É muito bom hoje, quando meu filho aos 28 anos, barbudo, grandalhão, mais alto do que eu, toda vez que nos encontramos, ele me abraça, ele me beija, né? É muito bom isso acontecer. Hoje ele não precisa mais que eu diga para ele o que pode e o que não pode. Hoje de fato somos amigos, né? Teve um tempo que eu era só pai dele, né? Mas hoje somos amigos. Vai ter esse tempo, vai ter esse tempo. Hoje você é pai, hoje você é mãe, hoje você tem atividade inúmeras, mas olha só, esse tempo vai passar. A Bíblia diz que quando você corrige no tempo certo, depois é só descansar. É só descansar. Então peça a Deus. Deus está interessado em você. Coloca a mão sobre o teu coração nessa hora. Pai querido, aqui estão teus filhos, Senhor, que tu deixa a eles a missão de ser pai, a missão de ser mãe, meu Deus. Meu Deus amado, eu sei, porque eu sou pai, o quanto é difícil para nós humanos, Senhor, sermos pais, sermos mães, Senhor. O quanto é pesado, o quanto é árduo, Senhor. O quanto, Senhor, meu Deus, muitas das vezes, Senhor, meu Pai, não sabemos o que fazer, não sabemos a decisão que tomar, meu Deus. Mas queremos ser o melhor pai, queremos ser, Senhor, meu Pai, a melhor mãe, Senhor. Queremos, Senhor, dar o melhor para os nossos filhos, Senhor. Queremos, Senhor, poder mostrar a eles, ó Pai, o quanto nós o amamos, Senhor. Tem pais aqui, tem mães, meu Deus, que amam, mas muitas vezes não conseguem demonstrar esse amor, meu Deus. Não conseguem, Senhor, meu Pai amado, agir, meu Pai, da maneira como deveria, Senhor. Mas nesta hora, Senhor, tu deste a oportunidade, ó Pai, deles terem, Senhor, N informações, Senhor, deles poderem chegar até aqui, meu Pai amado, e ouvir, Senhor, meu Pai, várias coisas para refletir sobre suas vidas, Pai. Meu Deus, dê uma nova oportunidade, dê uma nova chance, Senhor, meu Deus. Meu Pai amado, conduza-nos dentro, Senhor, do teu querer, meu Pai amado. Faça desse homem o melhor pai, faça dessa mãe a melhor mãe, meu Deus amado. Senhor, meu Pai, que venhamos, Senhor, investir da maneira certa, corrigir da maneira certa, falar da maneira certa, abraçar da maneira certa, beijar da maneira certa, dizer o sim da maneira certa, dizer o não da maneira certa, Senhor. Que tenhamos, Senhor, meu Pai, um coração flexível, Senhor, para ver quando nós erramos, Senhor, e quando temos que voltar atrás, Senhor, meu Deus. Pai, abençoe, fortalece, ó Pai, toma-os em tuas mãos, Senhor. Assim nós te pedimos e te rogamos, Senhor, em um nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Viu?